O TBT JPB2 desta quinta-feira relembra um ônibus que deixou boas lembranças em muita gente na capital. A ligação das pessoas com o Setusa ficou ainda mais marcante por causa de um melô com inspiração nas linhas circulares do transporte público. Setusa significa ao pé da letra Serviço Estadual de Transportes Urbanos S.A., uma lenda real do transporte público de João Pessoa. Ano de 2020 e um ônibus do Setusa em um dos pontos aqui do Parque da Lagoa, só com a ajuda mesmo da tecnologia. O Setusa circulou pela capital paraibana entre os anos de 1988 e 1996. Hoje, o que restou dele foi memória. A frota de ônibus público foi criada com passagem mais em conta e gratuidade para estudantes. Williams lembra que tinha que usar farda escolar para andar de graça. E aí a farda ganhou outro valor. Virou moeda de troca. Assim, as pessoas alugavam ou até compravam um fardamento para poder andar no Setusa, já que você não tinha custo. Era custo zero para quem tivesse com uniforme de escola pública. E aquilo virou assim, o vizinho emprestava para o vizinho, o irmão mais velho emprestava para o irmão mais novo para ir no centro da cidade, para ir passear, e assim, os motoristas sabiam que aquela farda não era dele. Tinha fardamento que ficava com a metade da barriga de fora, senhor com idade já avançada, com fardamento de escola de primeiro grau. Então virou moeda mesmo, o pessoal negociava o fardamento, né, para poder andar no Setusa. Os ônibus do Setusa dividiam espaço com outras empresas. Nos dias úteis, 320 mil passageiros utilizam as 58 linhas que servem a todos os bairros da capital. Graças ao projeto Tetel, os ônibus também circulam de madrugada, só que o número de linhas cai de 58 para 13. Mas foi o Setusa que inaugurou a linha circular em João Pessoa. O novíssimo 1500 inaugurou um novo jeito de passear pela cidade. Os domingos de Cristina eram dentro do ônibus. Depois do almoço, tomar banho, trocar de roupa, vamos passear. As mães arrumavam seus filhos e era um verdadeiro passeio que se fazia nessa Setusa. Com os meninos, né? Os meninos tudo pequenos, e era um passeio, porque durava entre uma hora e meia, 2 horas, todo circular. Então era um verdadeiro passeio. Isso para a criançada era uma festa. A rotina das famílias pessoenses mudou. E mais, esse ônibus aproximou bairros da capital. Leonardo conheceu melhor João Pessoa depois do Setusa. Era legal a gente entrar na Setusa e passear conhecendo a cidade. A gente só andava com os nossos pais quando íamos ver algum parente num bairro mais distante, Valentina, Costa e Silva, e a Setusa dava esse acesso. A gente saía, por exemplo, de Cruz das Armas, saía de um bar, de alguma coisa, e aí começava a viagem, ônibus vazio, pouca gente, alguém que estava bebendo. No meio do caminho você já encontrava alguém que ia para o trabalho e já ia, e em algum lugar ele enchia mais, e já tinha gente que estava se dirigindo para a feira, para trabalhar na feira, depois diminuía o volume, e depois, ou seja, era realmente como sair de cidades que nós não conhecíamos, ver pessoas que nós não tínhamos noção e encontrar todo mundo no mesmo lugar. A Setusa tinha uma função muito comunitária. Houve o momento de derrocada da Setusa, menos unidades de ônibus, consequentemente, maior tempo de espera, maior necessidade de ficar todo mundo se espremendo. O sucateamento também virou a marca do Setusa. A partir de terça-feira, os usuários do Setusa vão encontrar ônibus novos fazendo os itinerários das linhas circulares 1500, 5100 e as linhas 601 Bessa, 307 Mangabeira 7 e 002 Baixo Roger. Dos atuais 12 ônibus do Setusa, nenhum tem condições de permanecer operando. A frota que vai entrar em circulação na próxima terça-feira tem uma idade média de 1 ano e meio. Os ônibus têm um adesivo de identificação. Até ontem, as linhas do Setusa atendiam a 550 mil usuários por mês, 18 mil por dia. E a espera por cada ônibus chegava a 1 hora e meia. A gente esperava demais, hoje já não tem aquela tanta espera, nem quebra tanto no caminho.
A terceirização do Setusa vale por 5 anos. A frota antiga vai a leilão. Era uma relação de amor e ódio pelo Setusa, tanto que inspirou até música, o Melô do Setusa, que foi gravada em vinil. Foram 1000 discos produzidos. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Um dia tava sentado, chupando pirulito, então tive uma ideia e convidei o meu amigo pra pegar o Setusa. Eu vi Nardi, eu Paulo, partindo do cachoeiro, eu liguei o meu fogão. A letra faz críticas e um pouco de carinho a este marco histórico no transporte público de João Pessoa. Continua a viagem naquele ônibus santo, e quando dei por conta tava no Castelo Branco. Nós encontramos o compositor do Melô do Setusa, é Dinarte Nóbrega, na época MC Dinarte, que também cantava o melô. A próxima parada é no centro da cidade. Boa, nós paramos e não tive outra ideia, porque aqui no centro muito peso é no Astreia. Ele lembra que a letra é toda inspirada em situações reais, vividas por ele mesmo e o amigo dele, MC Paulinho. Surgiu de uma grande brincadeira. O DJ Pipo, dentro de um ônibus do Setusa, me perguntou: Dinarte, tu gosta de fazer umas letrinhas, umas coisas, por que você não faz uma música falando do Setusa, já que é a grande novidade da cidade, todo mundo está falando nisso. E a gente sabe muito bem que até hoje é assim, tem-se um tema, né, já conhecido, que as pessoas comentam muito, e fazer uma música em cima desse tema é praticamente a certeza de sucesso. Depois de algumas curvas, seguindo a nossa trilha, logo foram surgindo as luzes do Valentino. Quando o disco chegou, o disco foi para as lojas daqui do centro, tal, não sei o quê, e começou a tocar na rádio. E um fato interessante é que a primeira vez que eu ouvi a música tocar na rádio, eu estava dentro do Setusa. Eu estava indo para a escola e o Setusa, por incrível que pareça, esse era mais um recurso que o Setusa tinha, ele era sonorizado, o ônibus tinha um som ambiente. E a música começou a tocar, o motorista parou o ônibus, na época as pessoas já perto da minha parada, parou, olhou para o cobrador e disse: escuta isso, e aumentou o som. Então foi aquela festa dentro do ônibus e eu estava do lado do motorista, ele nem sonhava que eu tinha feito aquilo ali. Para mim foi muito bacana experimentar aquela reação das pessoas, e eu desci e já pegou, vai dar certo, pegou, o negócio foi legal, e realmente foi. Tem 30 anos que esse disco foi lançado. 30 anos que essa foto aqui foi registrada. Essa foi a última de um filme de 12 poses, a última tentativa, porque a cada vez que parava um novo ônibus do Setusa, os meninos tentavam fazer uma pose para a foto da capa do disco. Dinarte contou para mim que essa aqui foi a que ficou menos ruim. O detalhe é que essa capa diz muito. Conta um pouco sobre uma das principais características do Setusa, que era sempre lotado. Esse ônibus, o 05017, ficou famoso justamente porque foi para a capa do disco. E tem mais outro detalhe. Essa farda aqui, que Dinarte está usando na foto, ele tem até hoje. E como essa matéria está relembrando muito desse tempo, a gente pediu a Dinarte para tentar refazer a capa do disco com a mesma camisa. Aqui está a capa comemorativa dos 30 anos de lançamento do Melô do Setusa, versão 2020. A música era completa, tinha até coreografia e viralizou, o que foi grande coisa em tempos em que não se tinha redes sociais. O JPB2 promoveu o encontro de um dos dançarinos da época, Cazuza, com o MC Dinarte. Seguindo a nossa rota, desce, sobe a ladeira. A coisa pegou fogo quando chegou em Mangabeira fabulosa. O que parecia uma brincadeira de um grupo jovem na época, inspirou a carreira profissional dos dois. Dinarte hoje trabalha produzindo jingles na Paraíba. O dançarino Cazuza se tornou professor de hip hop. Muitas pessoas faziam, repetiam aquela dança, né? Eu não tenho nem referência daquele movimento, né, de vai para frente, de vai para trás, que combinava até com a melodia da música, né? Que a melodia do Setusa, se você observar,
ela traz um pouco de uma discoteca, ela faz uma reverência grande, é um grande sucesso de uma discoteca, e também ela leva uma bagagem, ela traz na sua bagagem a questão do gueto, do hip hop, né? A música ficou como um símbolo daquela época. Eu gosto de brincar e dizer, virou uma peça cult, de uma brincadeira, virou um patrimônio cultural de João Pessoa. Quando voltava pra casa, o Setuza quebrou e por infelicidade o arrastão passou. E aí galera, eu perdi até a blusa só por